Olá, tudo bem? Graça e paz. Louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus. Por aqui, seu irmão em Cristo Cláudio. Louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. Na época de Paulo, já havia uma infinidade de falsos mestres, falsos doutores, falsos profetas. Essa corja sempre esteve presente na terra e sempre haverá. Para quê? Para que os que são da luz, para os eleitos de Deus, se destacarem mais, devem ter no mundo esse tipo de gente. Veja o que Paulo disse a Tito, no capítulo 1, versículo do 10 ao 16. Vamos ler. Versículo 10 do capítulo 1 de Tito. Pois há muitos insubordinados que não passam de faladores e enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão. Paulo estava relatando quem eram os da circuncisão, os judeus, os fariseus, aqueles que tentavam viver a lei de Moisés, pregavam a lei de Moisés, ensinavam nas suas sinagogas a lei de Moisés. Nos dias de hoje não é diferente, porque os pregadores de hoje são insubordinados ao Espírito da graça, eles não respeitam, eles fraudam a palavra de Deus, eles fraudam o evangelho da incircuncisão que se encontra depois do livro de Romanos até o livro de Hebreus. Eles são insubordinados ao Espírito Santo. São faladores, são enganadores. Eles usam de artimanhas, artifícios dentro dos seus templos, dentro das suas sinagogas, para enganarem as pessoas. Mas uma coisa é certa, o eleito, aquele que é um legítimo filho de Deus, um eleito, quando ele está nesses lugares, nessas cavernas, nesses alçapões, essa pessoa se sente mal. Porque ela lê e o que ela lê não bate com o que os faladores, os mentirosos falam. Então, pode durar um tempo, 2 tempos, mas no terceiro tempo essa pessoa, quando o evangelho da sã doutrina alcança ela vira as costas para esse lugar. Infelizmente, porque havia no tempo de Paulo e haverá sempre. Pois há muitos insubordinados que não passam de faladores e enganadores, especialmente os da circuncisão. Veja bem, na época de Paulo, se pregava o evangelho em casas. A igreja reunia-se nas casas, porque igrejas são vidas. O que se reunia, nas sinagogas eram judeus, para falarem da Torá. Eram os da circuncisão. Eram eles. E nos dias de hoje, o que você vê por aí? São sinagogas. São templos para pregarem a lei de Moisés. Porque dízimo era da lei de Moisés, não existe mais. Oferta era para manutenção do templo. Oferta é lei de Moisés. Batismo nas águas, lei da purificação. Então, na verdade, os insubordinados que Paulo falou naquela época, naquele ano, é o que se tem hoje. São os da circuncisão, são os que vivem da lei de Moisés. Então, com isso, eles escravizam seus fiéis. Eles os tornam mais condenados do que se estivesse por aí afora sem frequentar esses lugares. São enganadores, são mentirosos, são ladrões. Olha o versículo 11. É necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem e tudo por ganância. É verdade ou não é o que Paulo disse naquela época? O que Paulo disse ocorre nos dias de hoje ou não ocorre? São poderosos em nome de Deus, são ladrões em nome de Deus, eles usam a Bíblia para roubar, para enganar. São gananciosos, eles estão pouco se lixando com o templo de Deus, que são vidas, eles estão pouco se lixando. Eles passam na calçada e vê um templo de Deus ali caído, porque o templo de Deus são vidas, está dentro das pessoas, dentro do espírito das pessoas. Então eles, pela ganância, eles viram as costas
Porque aquela pessoa não tem uma oferta para dar, aquela pessoa não tem o dízimo que eles falam que é dinheiro, mas nunca foi, não tem para dar, não tem testemunho para dar. Então essas pessoas são descartadas. Então eles têm arruinado famílias inteiras, vidas inteiras, com as suas mentiras, com os seus enganos. Então é necessário fazer calarem essa turma. Por isso que os da graça, por isso que os discípulos, Paulo, foram martirizados, porque eles falavam da sã doutrina. Paulo pregava a sã doutrina, a doutrina saudável. E os religiosos prendiam ele, batiam, açoitavam, inclusive até mataram ele. Porque todos aqueles que tentam silenciar os da circuncisão, os religiosos, sofrem penas. Pagam por isso. Por quê? Quando alguém começa a falar a verdade, quando alguém começa a falar do que tem que ser pregado, incomoda eles. Porque dízimo não é sã doutrina. Batismo não é. Rituais da lei mosaica não faz parte da sã doutrina. Páscoa judaica, a Santa Ceia, isso é coisa da lei de Moisés. E quem está na graça não participa dessas patifarias. Isso são fábulas, são contos. São preceitos de homens, doutrinas de homens. Então, devido à ganância desses pregadores, devido à luxúria deles, eles escravizam todos que frequentam seus lugares. Então, é necessário que eles sejam silenciados. Nós que pregamos a graça, nós temos que calar a boca desses lobos, desses cães gulosos. Esses que pertencem ao grupo da circuncisão, esses judeus, representantes do judaísmo, do legalismo. Versículo 12. Um dos seus próprios profetas chegou a dizer: cretenses sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. São ventres preguiçosos, esses mestres de hoje em dia, sempre foram. Sempre gostam dos primeiros lugares. Compram aqueles ternos mais caros, seus anéis nos dedos, seus diplomas, seus títulos de doutores. São ventres preguiçosos. Não querem pegar no cabo de uma enxada para trabalhar. Não querem carregar uma lata de massa. Eles querem viver da lã, da gordura das suas ovelhas. Porque quem frequenta esses lugares ainda não tomou posição como filho de Deus. Ainda estão sendo ovelhas. E quem necessita de pastor é ovelha. Filho não, filho é herdeiro da promessa de Deus. Filho de Deus é espiritual, não se intromete, não se rodeia de coisas carnais. Desfrutam das coisas do mundo, mas sem o coração estar apegado a essas coisas. O que santifica esses cães gulosos, esses ventres preguiçosos, eles procuram santificar a carne das pessoas e não cuidam do espírito, porque o espírito não dá lucro para eles. Coisas espirituais não dá meios para cerimônias, para rituais. Quem vive pelo Espírito. Versículo 13. Tal testemunho é verdadeiro, portanto repreenda-os severamente para que sejam sadios na fé. É isso que deve ser levado a esses falsos mestres, a esses enganadores. Tem que levar a verdade, tem que escancarar, tem que colar na testa deles as verdades da sã doutrina. Eles têm que ser sadios na fé, eles têm que pregar a sã doutrina, viver a sã doutrina, levar os seus fiéis a ser filhos, a se tornarem, a reconhecerem que são filhos, não pela vida toda serem ovelhas desses lobos. Versículo 14. E não deem atenção a lendas, a fábulas judaicas, nem a mandamentos de homens que rejeitam a verdade. Eles, os pregadores, eles se ocupam com fábulas judaicas, com histórias do Velho Testamento, da Antiga Aliança, com Sansão, com Raquel, com Elias, Moisés. Eles se ocupam com essas fábulas judaicas. E com isso, eles instituem os seus mandamentos carnais, as suas doutrinas humanas,
que de Deus, que de espiritual não tem nada. São cerimônias, são festas para aprisionar suas presas, seus fiéis. Eles contam essas lendas para usar Malaquias 3:10, que era um livro da lei, e que era um livro que foi uma repreensão que Deus fez aos sacerdotes e aos levitas e ao povo de Israel. Então eles pegam essas fábulas, esses contos, e aplicam na vida dos gentios, querendo tornar os gentios como judeus, como israelita. E nisso faz o quê? Colocam essas pessoas debaixo da maldição, de onde Jesus, na sua morte, resgatou a todos os eleitos. A religião faz ao contrário. A religião leva os que eram para ser livres à escravidão novamente. As fábulas judaicas, com seus mandamentos carnais, com seus mandamentos humanos, com seus mandamentos gananciosos, eles destroem as mentes das vidas. Eles destroem uma esperança, o futuro. Com esse maldito dízimo que eles inventaram ser dinheiro, tem pessoas que viraram, sem sentido algum, viraram as costas para Deus por causa do 10%, do 20%. Que quando foi instituído, sempre foi alimento. Mateus 23, que a religião diz, mas está vendo, Jesus falou para os fariseus. Não, Jesus falou, você que dá o dízimo do endro, cominho e da hortelã. Era alimento, era temperos. Então, com essas mentiras, tem pessoas que não suportam ouvir o nome de Deus. Porque o Deus da religião é o Deus da barganha. É um Deus do toma lá da cá. É um Deus que só abençoa se a pessoa der dízimo. Só abençoa se a pessoa der o seu tudo. Só abençoa se pagar o preço. Este é o Deus da religião. Este é o Deus Mamon. Que é o Deus que a religião busca. Que a teologia, que nada mais é do que a lei de Moisés modificada, ensinaram os seus fiéis, os seus estudantes. E assim segue essa doutrina maldita de homem, enganosa e mentirosa. Então, meu amado, fuja das lendas judaicas, fujam das fábulas judaicas, corram de mandamentos de homens. Você é livre, você é um eleito de Deus, você é um filho de Deus, você é um herdeiro das bênçãos de Deus. Tome seu lugar como filho. Tome posse dessa bênção, tome posse desse título de filho do Deus Altíssimo, do Deus vivo. Pare de ser enganado por essa corja de ladrões e mentirosos. Reine em vida. Aceite e reine. Entre de vez para o reino de Deus espiritual. Versículo 15. Nós estamos lendo Tito, capítulo 1, versículo 15. Para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes, nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Infelizmente, a coisa mais difícil é você colocar a sã doutrina na mente desses pregadores, porque a mente deles está engessada. A mente deles está cauterizada, não assimila mais. Foi anos, séculos, anos de estudo, de engano, de mentira, que ficou engessada. Eles não aceitam mais a sã doutrina. A mente deles só pensa em ganância. A mente deles só pensa em oferta, dízimo, só pensa um jeito de procurar nas escrituras, no antigo pacto, na lei de Moisés, uma forma de arrancar dinheiro dos fiéis. É assim que eles vivem da mentira. A religião vive do medo, do engano, da mentira, do pavor. Esse diabo que não existe como ser, e sim como adjetivo, mas para eles tem que existir. Para eles tem que ser um ser vermelho, com cauda, com chifre, com tridente. Porque sem esse diabo da religião, eles não conseguem amedrontar as pessoas. Eles não conseguem colocar pânico, eles não conseguem tornar os fiéis cativos deles, escravos deles.
Eles não podem falar a verdade. A religião não pode, ela tem que viver da mentira. Porque ela não pode falar que dízimo não é dinheiro. O dízimo era alimento, que era levado à casa do tesouro, mas que no ano 70 DC, foi derrubado, foi destruído, foi aniquilado pelo próprio Deus, quando o juízo veio sobre o povo de Israel. Eles não podem falar isso. Porque quem mais vai dar dinheiro? Ninguém. Eles não podem falar que ofertas eram para a manutenção do templo e das festividades, dos rituais que aconteciam dentro do templo, o qual no ano 70 foi destruído. Então a oferta hoje tem que ser dada ao templo de Deus. E aonde é o templo de Deus? São vidas. São pessoas. É um que você vê caído, passando fome, necessidade. Ali está um templo de Deus abandonado, que a religião virou as costas. Ali está o templo verdadeiro de Deus. Então a oferta, se você tem R$1.000 para dar numa sinagoga dessa, pega esses R$1.000, pega aquela pessoa, dê de comer para ela, compra roupa para ela, ajuda ela. Assim é, você tem que cuidar do templo de Deus. Eles ensinam isso? Jamais. Não pode. Porque senão o cofre deles ficarão vazios. O conforto, a mordomia deles se acabará. Então a religião vive de quê? De mentira, de engano e de pavor. A consciência deles está corrompida. Versículo 16. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Assim é os pregadores. Assim são os pastores da religião. Assim é o ensino da teologia. Todo o sistema religioso, com suas obras, negam o Deus vivo. Com suas obras, eles mostram o Deus do toma lá da cá, o Deus da barganha. Assim, com as suas obras, eles não conseguem mostrar o Cristo, o verdadeiro Cristo ressuscitado. Não conseguem. Então eles não conseguem também praticar boas obras, porque eles estão na velha aliança, eles estão no velho pacto, eles ainda estão no Jesus de Nazaré, no Filho do Homem. Por isso que eles dizem Jesus vai voltar, porque eles ainda estão lá no antes da cruz. Eles não passaram da cruz ainda. Eles estão vivendo a lei de Moisés. Com suas práticas, eles mostram, eles negam o Deus ressuscitado. Com suas práticas, eles negam o Deus vivo, o soberano, o Criador de todas as coisas. E com suas obras, dentro dos seus alçapões, dentro dos seus templos, estão cheios de espírito imundo, espírito da mentira, espírito do engano, com folclores, com fábulas judaicas, com seus ventres preguiçosos. São lobos vorazes, lobos sem misericórdia. São cães gulosos. Assim é. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. Lógico, dízimo é da lei. Era da lei de Moisés. Jesus morreu para resgatar quem estava nessas práticas. Batismo é a lei da purificação. Eles dizem que aquele que não entrar na piscina, na água, não vai ser santificado. Como vai santificar a carne, se a carne para nada presta? Eles apresentam criança. Criança é da lei de Moisés. Então, o Deus deles é o Deus de Moisés. É Moisés. O Deus deles chama-se lei de Moisés. Aí com suas campanhas, seus holocaustos, o seu toma lá da cá, a oferta da viúva, o Deus deles é Mamon. É o Deus do dinheiro, Deus do ouro, Deus da prata. Assim é o Deus deles. Mas o nosso é o Deus vivo. O nosso é o que faz morada em nosso espírito, pois nós somos o templo do Espírito Santo. O nosso Deus não necessita de um pão e um suco para ter comunhão. O nosso Deus não precisa tomar banho de uma piscina, porque o nosso Deus é espiritual. Nosso espírito já está justificado, santificado. O nosso espírito é a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga de Cristo. O Deus dele é o Deus carnal. Então, com seus atos, eles negam o Deus da sã doutrina, o Deus que ressuscitou, o Deus ressuscitado. São
detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Por isso que as boas obras não alcançam eles e nem os seus fiéis. Os seus fiéis também ficam no meio da tribulação, fica no meio desse engano, desse toma lá da cá. São presas fáceis, são presas levadas a ventos de doutrinas. Cada sinagoga dessa, cada denominação dessa tem um nome, tem um CNPJ. Uma prega de um jeito, outra prega de outro, outro prega de outro, mas no final do funil são todas iguais. Todas vivem da ganância, do medo, do pavor, do engano e da mentira. Todas é a mesma coisa. Então, estes são os falsos mestres, os falsos apóstolos. Esta é a falsa religião. Esse sistema religioso é falso, é mentiroso, é enganoso. Vou terminando por aqui. Espero ter contribuído de alguma forma para entendimento desses versículos que acabamos de ler. Se você gostou, dê um like, se inscreva no canal, compartilhe. Vamos levar as verdades da sã doutrina aos nossos irmãos eleitos que estão sendo enganados pela religião. Graça e paz. Tchau, tchau. Até a próxima, se Deus assim permitir.